no livro de Mateus, capítulo 18, leremos do verso 1 ao verso 6. Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Convido a igreja para uma leitura responsiva desse texto. Mateus 18, 1 a 6, leitura responsiva. O maior no reino dos céus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Pai querido, fala ao nosso coração, instrua-nos por meio da Tua palavra, que saiamos daqui edificados, que saiamos daqui alimentados por ela. Oramos no nome de Jesus, amém. Curiosamente, essa semana, muitas pessoas no Facebook colocaram a foto de perfil da infância, virou uma febre no Face. Isso é muito interessante, porque de alguma forma, voltamos lá atrás, e relembramos de como as coisas funcionavam naquela época, quando éramos pequenos, quando tínhamos uma vida mais livre. E me lembro de uma pessoa que colocou no Face: a vida era mais simples naquele tempo, as coisas eram menos complicadas, e é verdade. A nossa via de regra, é claro que tem as exceções, mas a vida infantil, quando somos crianças, nós temos uma vida bem menos complicada, com bem menos problemas do que quando nós chegamos na vida adulta. Na vida adulta, parece que vivemos dia após dia para resolver os problemas que vão surgir. E nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus Cristo está colocando no centro da discussão a figura infantil, a figura da criança. Isso me chama muita atenção. O ministério de Jesus é um ministério marcado pela simplicidade. Se você prestar atenção em todos os evangelhos, Jesus está fazendo para nós um convite para uma vida simples. Jesus está nos convidando para uma vida de dependência dele, e quando nós dependemos dele, as outras coisas da nossa vida, elas vão descomplicar. E por isso eu quero propor para a igreja, nessa manhã, a gente pensar no seguinte tema: o caminho da glória. Todos nós estamos em busca de alguma coisa, todos nós almejamos alguma coisa, sonhamos, projetamos. Como crianças também somos sonhadores, mas na vida adulta o sonho permanece. E nós estamos aqui diante de um texto onde começou a acontecer uma discussão entre os discípulos. Os discípulos que viviam ali ao redor de Jesus, já por 3 anos, Jesus está no final do ministério dele aqui, começaram a discutir para saber quem seria o maior no reino dos céus. Eles queriam saber qual deles era o mais importante, ou o mais chegado de Jesus, ou aquele que iria sentar à direita de Jesus, aquele que teria a preferência de Jesus no trato para com ele. E essa é uma discussão que, vez ou outra, nós a temos na vida. Quem é melhor que quem? Será na escala onde eu estou? Será que eu sou melhor que quem, ou quem é melhor que eu? E nós nos deparamos então com essa realidade. Os discípulos estão estabelecendo um parâmetro para saber quem é melhor que outro, quem ocupa uma posição mais elevada que o outro, quem ocupa uma posição privilegiada em relação ao outro. Meus amados, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus Cristo, ele deixa claro nesse texto que os seus discípulos, aqueles que o seguem, não podem ser marcados por uma vida preocupada com o status.
nós não devemos almejar isso, nós não devemos querer essas coisas, nós não devemos achar que os outros precisam ter de nós uma concepção, um conceito mais elevado do que o real. E para nos exemplificar, para nos ilustrar, para nos mostrar como devemos viver, Jesus traz para o centro da discussão do texto uma criança. Provavelmente esses meninos estavam ali por perto brincando, Jesus conversando com os discípulos, e ali tinha algumas crianças brincando, e Jesus chama aquelas crianças, e aquelas crianças então são colocadas no centro mesmo da discussão. E Jesus, no versículo 2, ao colocar essas crianças ali na frente dos discípulos, ele demonstra a ternura que ele tinha para com os pequeninos. E é muito importante, meus amados, nós termos isso na memória. Jesus, ele tem uma preocupação e um carinho muito especial pelas crianças. Não é só nesse texto, mas em outros textos também nós percebemos Jesus usando as crianças como ilustração. Tem uma outra ocasião, Jesus estava pregando e algumas crianças ali agitadas ao redor, e os discípulos pedem as crianças para parar de se agitar, e elas queriam ficar perto de Jesus, e os discípulos dizem para as crianças: não, vocês não vão ficar perto do mestre, vocês estão atrapalhando. É claro que hoje não tem isso mais, né? Nos dias de hoje, criança nunca atrapalha. E Jesus diz para os discípulos: deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E esse texto agora, Jesus quer deixar claro que ele é alguém que ama as crianças. Por isso, não tem como uma igreja que ama Jesus não amar as crianças. Toda igreja que ama Jesus, toda igreja que segue a Jesus, ela precisa ser uma igreja que marca as vidas das crianças. Nós precisamos deixar registrado nos corações dos nossos pequeninos o amor de Jesus. E sabe como a gente consegue isso? Fazendo um bolo delicioso, dando para elas ali no 64, oferecendo para elas atividades, oferecendo para elas instrução na palavra, oferecendo para elas momentos de alegria. Se aqui é a casa de Deus, e Deus é bom, então criança precisa ter a casa de Deus como um lugar de festa, um lugar de alegria, um lugar onde Deus faz questão que elas estejam aqui. Por quê? Porque Deus as ama. E é muito interessante, meus amados, percebemos o quanto o ministério infantil da nossa igreja é um ministério marcado pelo amor, marcado pelo cuidado, marcado pela atenção aos pequeninos. E nós louvamos a Deus por cada professor, por cada pessoa desse ministério. Você que está aqui hoje, que também trabalha nesse ministério, é importante você saber que você, sem dúvida nenhuma, tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar a vida dos nossos pequeninos. E se você ainda não trabalha nesse ministério e tem vontade, não deixe de procurar a nossa coordenadora. Nós precisamos revelar para essas crianças o quanto nós as amamos e o quanto Jesus as ama, porque Jesus, ele deixa claro que as crianças têm livre acesso à presença dele. No versículo 3, na tradução da linguagem de hoje, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Palavra pesada. Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como as crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Os discípulos estavam discutindo quem era o melhor. Os discípulos estavam perguntando para Jesus quem é que tinha a preferência para com ele. E Jesus deixa muito claro para os discípulos que os valores do reino dos céus não são esses. Os valores do reino de Deus não são estabelecidos por quem é o melhor, quem tem preferência para a relação com Jesus. Pelo contrário, o reino dos céus ele é marcado por pessoas que se colocam no último lugar. O reino dos céus é marcado por pessoas que consideram o outro maior que si mesmo. Se vocês continuarem com esse comportamento, é o que Jesus está dizendo, de almejar ser maior que o seu irmão, vocês estão fora do reino de Deus. Meus amados, nós somos uma comunidade de servos. Nós somos uma comunidade de pessoas que estão aqui para seguirem a Jesus, e só Ele é o Rei. Só Ele é digno de toda adoração. Só Ele merece destaque entre nós. Só Ele merece a exaltação. Todos os outros estão na mesma posição de servos. Os discípulos precisavam converter os seus corações dessas ambições mundanas,
Provavelmente as qualidades que Jesus queria destacar aqui da criança é a simplicidade, a franqueza, a obediência, a despretensiosidade, a humildade e a confiança. Carson, quando comenta esse texto, ele diz que criança revela uma forte despreocupação com o poder social. Criança não está preocupada com o poder social. Criança não está preocupada em se destacar em relação aos outros com os valores que muitos de nós adultos temos. Mas certamente a principal característica que Cristo quer destacar nesse texto é a humildade que as crianças têm, ou a confiança humilde. Toda criança confia nos seus pais. Toda criança acredita que os seus pais vão conseguir supri-las, vão conseguir suprir as necessidades, vão conseguir derramar sobre elas cuidado, afeto, carinho. A criança, ela descansa no cuidado dos pais. E o que Jesus quer nos ensinar nesse texto é que nós também, como adultos que somos, porém, como crianças, precisamos humildemente confiar em Deus, depender de Deus, crer que Deus cuida de nós, assim como os nossos pais cuidaram de nós na nossa infância. Aliás, o próprio Jesus foi quem disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Meus amados, nós precisamos aprender a descansar nas mãos desse Deus, assim como as crianças aprendem a descansar no cuidado dos seus pais. O versículo de número 4, Jesus vai nos ensinar que a pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha como uma criança. Os discípulos precisam aprender que o único caminho para se colocar em posição elevada é quando nós nos consideramos os últimos, ou seja, quando nós nos colocamos numa posição abaixo. O Evangelho é paradoxal. Não há glória para nós na caminhada cristã. A glória é única e exclusivamente para o Senhor Jesus. Nós somos uma comunidade de pessoas que foram chamadas para servir umas às outras. E não tem como eu servir ao meu irmão se eu não me coloco numa posição inferior a ele. Porque o servo é aquele que está numa posição inferior. O servo é aquele que está pronto para prestar serviço ao outro. E, meus amados, enquanto nós não entendermos que a comunidade de Jesus, ela vive assim, nós teremos muitas dificuldades nas nossas relações como irmãos de fé. Ninguém está aqui para ser servido. Todos nós estamos aqui para servir. E quando a igreja entende isso, que todos devem servir, automaticamente todos também são servidos. Porque nós servimos uns aos outros, nós abençoamos uns aos outros, nós intercedemos uns pelos outros, nós preocupamos uns com os outros, nós trabalhamos uns por os outros. E isso torna a comunidade cristã uma comunidade de pessoas que aprenderam a se humilhar, que aprenderam a servir. Os discípulos precisavam entender isso. Tem um poema holandês tratando sobre esse tema que diz o seguinte: faz-me, Senhor, outra vez uma criança, tão terno e tão pequeno, que em mim mesmo nada possua, mas em ti possuindo tudo. Ó Salvador, faz-me novamente pequeno, para que em direção ao pó eu cresça, e restaura em meu coração a fé que outrora eu tive, que em ti eu seja crucificado, que viva não mais eu. Ó Salvador, esmaga meu pecaminoso orgulho, pela graça que confere o perdão. Faz-me, ó Senhor, outra vez uma criança, obediente ao teu chamado, de mim mesmo nada possuindo, mas em ti possuindo tudo. Precisamos orar para que Deus trate do nosso coração, para que Deus ensine-nos a viver como crianças, dependentes dEle, crianças humildes, que reconhecem nele o suprimento para toda a nossa existência. O versículo de número 5 vai dizer que os seguidores de Cristo devem também receber as crianças, como se estivessem recebendo o próprio Cristo. As criancinhas devem ser acolhidas pelos discípulos de Jesus, e o versículo 6 vai demonstrar a importância e a gravidade quando nós não cumprimos isso. Jesus vai dizer: é melhor amarrar uma pedra de moinho e afogar-se no mar, do que servir de pedra de tropeço ou empecilho para uma criança que segue a Jesus.
Os discípulos devem esquecer de si mesmos e centrar-se apenas na glória a Jesus, na honra ao Senhor Jesus e também no serviço aos pequeninos. Eis o único caminho para nos tornarmos grandes no reino dos céus: aprendermos a viver como as crianças, dependentes do Senhor, humildes e buscando sempre a glória do Senhor em nossas vidas. Quero concluir esse sermão dizendo para você que o caminho da glória não está no status social, mas na vida marcada pela humildade. Humildade é um fruto do Espírito. Você não consegue produzir humildade por si mesmo, porque a humildade, quando ela é produzida pelo seu próprio coração, ela vai gerar de alguma forma orgulho. A humildade verdadeira é aquela que o Espírito Santo concede a nós, e nós temos plena consciência de que isso não vem de nós, mas de que isso vem do próprio Deus. O caminho da glória é um caminho onde nós nos colocamos numa posição inferior à dos outros. É não criar expectativas de recompensas. É não criar em nossa mente um status onde achamos que devemos ser servidos pelos outros, mas ao contrário, nós fomos chamados para servirmos aos outros. Em último lugar, a igreja é um ambiente onde as crianças precisam ser acolhidas, amadas e respeitadas, porque elas têm muito a nos ensinar. Elas têm muito a nos ensinar com a sua dependência, com a sua humildade e com a confiança que elas têm em Deus. Preste atenção nas orações das crianças. Elas oram com confiança, porque elas sabem que Deus pode sim atender os seus pedidos. Elas sabem que Deus pode sim responder às suas orações. Que nós tenhamos humildade para aprender com os pequeninos a ter uma fé verdadeira, uma fé sincera e uma fé que nos aproxima de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu cuidado, teu sustento. Te agradecemos, Deus, porque na tua palavra o Senhor nos mostra, através de Jesus Cristo, teu Filho, o quanto nós precisamos aprender com as crianças. Às vezes, como adultos, nós tornamos a vida tão complexa, entramos em tantos emaranhados, e não conseguimos perceber a simplicidade no viver. Que tenhamos condições de observar isso nos pequeninos. Oh Deus, nos ajude também a ter a dependência correta, a dependência sincera no Senhor. Dependência essa que vai gerar uma tranquilidade para o nosso coração, uma certeza de que assim como os nossos pais cuidaram de nós, o Senhor também cuida de nós. O Senhor também toma nas tuas mãos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e o Senhor nos auxilia com a tua mão poderosa. Oh Deus, dê ao nosso coração a humildade devida, Senhor, que possamos aprender a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, que possamos também entender, Deus, que não estamos no ambiente eclesiástico para sermos servidos, mas principalmente para humildemente servirmos o outro, e que essa seja uma marca da Igreja Presbiteriana da Gávea, que nesses 46 anos, Deus, certamente muitos irmãos entenderam essa mensagem, e por isso, Deus, fizeram desse lugar um lugar onde o teu nome foi glorificado e também servido. Que possamos continuar com essa missão, Deus, que possamos continuar com a tarefa de proclamar o teu grande amor a tantas pessoas que ainda não te conhecem. Isso só vai ser possível se tivermos humildade e se tivermos dependência e se cumprirmos as ordens do Senhor.